Agir de forma rápida e coordenada para controlar crises como aquela que tocou a economia grega. Segundo o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Franco Frattini, os países da zona euro poderiam ter feito mais para ajudar a Grécia. A Itália pede também à União Europeia que intensifique os esforços conjuntos na luta contra a imigração clandestina e o controle das fronteiras comunitárias. Nesta entrevista, Frattini aborda também a questão iraniana e a situação no Afeganistão. Ministro Frattini, sul piano europeu de salvataggio. Senhor Ministro, em relação ao plano europeu para salvar a economia grega, declarou que será um teste de fiabilidade para manter o sistema europeu. Mas em Bruxelas ouvimos apenas declarações políticas. Trata-se mais uma vez de falta de coesão no seio da família europeia ou desconfiam da saúde da economia grega? Os chefes de Estado e Governo prometeram ajuda, mas não fomos capazes de a concretizar. Sabemos que a Comissão Europeia pediu à Grécia informações sobre os rumores lançados pela imprensa internacional a propósito das ajudas que a Grécia terá recebido para melhorar as contas e esconder a verdadeira situação. Informazioni che erano trapelate sulla stampa internazionale di aiuti che la Grecia avrebbe ricevuto per, come dire, presentare i conti in una maniera migliore di quelli che in realtà sono. Estamos convencidos que o primeiro-ministro Papandreou agiu corretamente, mas penso que poderíamos ter feito mais. No entanto, se há critérios para tomar decisões e se não há unanimidade, não podemos tomar essas decisões. Insisto em dizer que, para ser credível enquanto países da zona euro, devemos ser capazes de intervir num momento de dificuldade de um Estado-membro. Dobbiamo essere in grado, nel momento di difficoltà di un membro dell'area, di intervenire. No verão, a Itália, Espanha, Malta e Grécia são tomadas de assalto por milhares de imigrantes em fuga dos países de origem. Como é que o governo italiano tenta controlar o fenómeno da imigração clandestina a longo prazo? La questione è europea. Não é italiana ou maltese ou greca. Trata-se de um problema europeu e não apenas italiano, grego ou maltês. Se os imigrantes clandestinos chegam à Sicília, como as fronteiras internas desapareceram, eles deslocam-se rapidamente para a Áustria, a Alemanha ou a Holanda. É um problema de todos. Pedimos que haja um reforço da Agência Europeia de Controlo das Fronteiras, a Frontex, que as patrulhas no mar Mediterrâneo envolvam cada vez mais países e que haja em cada um dos 27 países da União Europeia as mesmas regras para pedir o estatuto de refugiado, para aceitar ou expulsar os clandestinos. Do seu lado, a Itália fez muito para parar a vaga de imigrantes ilegais. Temos um acordo com a Líbia que nos permitiu reduzir em 90% num ano a chegada de clandestinos à costa italiana. Mas não é suficiente. Ao proteger a Sicília, nós protegemos toda a Europa. Ma questo non basta. Noi proteggendo la Sicilia proteggiamo l'intera Europa. Com base na sua experiência como Comissário Europeu para a Justiça, o que pensa da Comissão Barroso II e quais são as expectativas da Itália? Io credo che la Commissione Barroso abbia messo insieme. Acredito que está em campo uma boa equipa para este segundo mandato de Durão Barroso. Nós esperamos muito sobre o tema da imigração, sobre a imigração, mas também sobre a segurança energética e sobre o mercado interno. Desejamos que a Europa tenha um papel importante a nível internacional. E ci aspettiamo, direi, un'Europa attore internazionale. Cathy Ashton há uma grande sfida davanti a si. Catherine Ashton tem pela frente um grande desafio. Suceder a Javier Solana e a Comissária para as Relações Externas significa controlar dois postos cruciais. Apoio é uma pessoa qualificada e preparada, mas agora, evidentemente, queremos ver resultados. Ora, ovviamente, vogliamo i risultati. Ministro, o Irão afastou-se da mesa das negociações e enveredou pelo caminho do enriquecimento de urânio. Perante as críticas ocidentais, assistimos a protestos face às embaixadas europeias, incluindo a italiana. O diálogo tornou-se impossível? Io credo che la palla sia nel campo iraniano. La palla è a Teheran. Acredito que a bola está no campo do Irão e não no nosso. Nós avançamos com uma proposta que diz simplesmente que o Irão pode enriquecer o urânio para centrais elétricas civis,
Mas isso deve acontecer fora do território iraniano e com transparência. Fuori dal território iraniano, cioè in piena trasparenza. Diciamo che l'Iran sta rischiando. O Irão arrisca-se a perder uma hipótese para negociar. A única possibilidade é usar as sanções internacionais como um meio de pressão. É usare delle sanzioni internazionali come não para haver uma guerra ao Irão, mas para impedir uma guerra. Pensa que será possível chegar a um acordo no Conselho de Segurança da ONU? Se a China compreender que ter uma bomba nuclear em Teherão é perigoso, mesmo para a China, Pequim, com o seu pragmatismo milenar, poderá talvez escolher a abstenção ou votar a favor. Por que é que deveria encorajar a corrida ao armamento nuclear iraniano? L'armamento atomico iraniano. Nos últimos dias foi lançada uma vasta ofensiva militar contra os talibãs no sul do Afeganistão. Será que podemos obter a estabilização do país pela força ou abrindo a porta do diálogo político com os talibãs, como fez saber o presidente Karzai? Decidimos em Londres, há algumas semanas, que a estratégia deve ser política. Devemos colocar o controle do país nas mãos do governo afegão, não queremos ficar enquanto forças de ocupação. A segurança é necessária para favorecer um programa do governo para o Afeganistão e não para fazer a guerra aos talibãs. Há grupos de talibãs que não podemos recuperar. São os que estão ligados ao terrorismo, os militantes da Al-Qaeda, os que vivem para a violência. Mas há os que se juntaram aos talibãs porque tinham perdido o emprego, porque estavam desesperados e que não estão de todo ligados ao terrorismo. É esses que temos de tentar reintegrar. Não hanno niente a che fare con i terroristi, é a questi che noi dobbiamo guardare per reintegrarli. Para concluir, a Itália e o governo Berlusconi são muitas vezes alvo de fortes críticas, mesmo de ironia, por parte de numerosos média internacionais. Enquanto chefe da diplomacia, como é que explica esta atitude? Vejo muitas vezes retratos de Itália que não representam a Itália. Então pergunto-me, será que são o resultado de uma falta de conhecimento sobre o país? Talvez. Ou será que estes retratos são inspirados por um espírito de competição e concorrência internacional que usa desta forma a falta de respeito por um país? Ainda por cima, os italianos têm um jogo fantástico, que é o de dizer mal do seu país quando estão no estrangeiro. É uma fraqueza que temos de corrigir. Ministro Frattini, grazie per aver accettato l'invito di Euronews e buon lavoro. Grazie tante.